Boa noite a todos. Secretários, vereadores, munícipes presentes, ouvintes da Rádio Cravinho FM e internet. Câmara Municipal de Cravinhos, quarta sessão extraordinária de 2019, do dia 25 de junho de 2019. Em nome de Deus, declaro aberta a quarta sessão extraordinária de 2019, do dia 25 de junho de 2019. Peço que todos fiquem de pé para ouvirmos o hino nacional brasileiro e o hino de Cravinhos.
Solicitar do vereador, segundo secretário Luiz Siqueira, a chamada dos senhores vereadores. Senhoras e senhores, muito boa noite. Adalberto da Silva. Presente. Carlos Eduardo Espósito. Presente. Cláudio Molesini Teles. Presente. Edson Macário Gomes. Presente. Francisco José Barroso Vessi. Presente. João Aurélio Pins. Presente. José Carlos Rossi dos Reis. Presente. José Francisco Matasso Ferdinando. Presente. Júlio César Neto Martins. Presente. Luiz Siqueira, presente. Evandro José da Borba. Presente. Milton Moraes. Presente. Nilo Sérgio Rossi. Presente. Primeiro secretário, irmão Carlos, fará a leitura do edital de convocação. Boa noite a todos. Edital de convocação de sessão extraordinária a realizar-se no dia 25 de junho de 2019, às 20 horas. José Francisco Matasso Ferdinando, presidente da Câmara Municipal de Cravinhos, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições e nos termos da lei orgânica do município, convoca os senhores vereadores para a sessão extraordinária a ser realizada no dia 25 de junho de 2019, às 20 horas, para deliberarem sobre a seguinte matéria da ordem do dia. Discussão e votação. Primeiro, projeto de decreto legislativo de número 83/2019, de 24 de junho de 2019, que dispõe sobre a aprovação das contas do Executivo Municipal de Cravinhos, relativas ao exercício de 2016, gestão do prefeito municipal José Carlos Carrascosa dos Santos e da outras providências. Segundo, projeto de lei de número 2284/2019, de 5 de junho de 2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.478.100 para cobrir despesas que especifica, altera e acrescenta nova redação aos anexos 2, 3 e 4 do PPA, Plano Plurianual, e dos anexos 5 e 6 da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e da nova redação à LOA, Lei Orçamentária Anual, referente ao custo financeiro para o exercício de 2019. Terceiro, projeto de lei de número 2283/2019, de 4 de junho de 2019, que dispõe sobre a identidade e as características mínimas de qualidade que o produto carne, o denominado carne moída, obedecerá quando destinado à venda, manipulação e embalado no comércio varejista de carnes e da outras providências. Cravinhos, 24 de junho de 2019, José Francisco Matasso Ferdinando, vereador, presidente, com ciência de todos os parlamentares. Solicitado o primeiro secretário, irmão Carlos, a leitura dos referidos projetos. Projeto de decreto legislativo de número 83/2019, de 17 de junho de 2019. Dispõe sobre aprovação das contas do Executivo Municipal de Cravinhos relativas ao exercício de 2016, gestão do prefeito municipal José Carlos Carrascosa dos Santos e da outras providências. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Cravinhos, através do voto dos vereadores Carlos Eduardo Espósito e irmão Carlos, Júlio César Neto Martins, e com o voto vencido do vereador Cláudio Molesini Teles, no uso de suas atribuições legais e regimentais, apresenta a apreciação e deliberação do douto plenário o seguinte projeto de decreto legislativo. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas da Prefeitura Municipal de Cravinhos relativas ao exercício financeiro de 2016, processo do Tribunal de Contas de número 003863/8/989/16. Gestão do prefeito municipal José Carlos Carrascosa dos Santos, consoante os seguintes fundamentos. Primeiro, aplicação no ensino, artigo 212 da Constituição Federal, 26,29%. Segundo, Fundeb, 100% dos recursos recebidos. Terceiro, Fundeb, aplicado na valorização do magistério, 93,77%.
Quarto, aplicação na saúde, 25,28%. Despesa com pessoal, artigo 20, parágrafo 3º, inciso B, da Lei de Responsabilidade Fiscal, em 42,20%. Sexto, encargos sociais, regular. Sétimo, subsídios dos agentes políticos, regular. Oitavo, transferência financeira para a Câmara Municipal, regular. Nono, precatórios, regular. Parágrafo único. Corrobora com a aprovação das contas o IEGME, Índice de Efetividade da Gestão do Município de Cravinhos, realizado pelo Tribunal de Contas no ano de 2016, que indica, primeiro, educação, B+, saúde, A, planejamento, C, quarto, fiscalização, B, quinto, meio ambiente, C+, sexto, cidade, C, sétimo, tecnologia da informação, C+. Artigo 2º. O Tribunal de Contas emitiu parecer prévio desfavorável às contas da Prefeitura Municipal de Cravinhos no ano de 2016, com fundamento nos seguintes registros. Primeiro, déficit orçamentário de 3,53%. Descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Terceiro, déficit das vagas de creches municipais. Quarto, falha na preparação da merenda escolar. Quinto, ausência de alvará de vistoria do Corpo de Bombeiro nas escolas municipais. E sexto, cargos comissionados sem características de direção, assessoramento e supervisão. Artigo 3º. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos, pela maioria de seus membros, apresenta projeto de decreto legislativo no sentido da aprovação das contas da Prefeitura Municipal, relativas ao exercício de 2016, em oposição ao parecer do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, pois não vislumbrou dolo, má-fé ou tampouco prejuízo ao erário público municipal, bem como considerou insubsistente e desarrazoável embasar o parecer no sentido da reprovação das contas pela ocorrência de um déficit orçamentário de 3,53%, descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, falta de vagas nas creches públicas, falta de preparação na merenda escolar, ausência de alvará de vistoria no Corpo de Bombeiros e cargos comissionados sem características de direção, assessoramento ou supervisão. Parágrafo único. A Comissão Permanente considera que os registros que motivaram o parecer pela reprovação das contas, déficit orçamentário, desatendimento do artigo 42 da LRF, déficit das vagas de creche municipal, falhas no preparo da merenda escolar, falta de alvará de vistoria do Corpo de Bombeiros em prédios de escolas públicas e cargos comissionados sem atribuição de direção, assessoramento ou supervisão, não tem fundamento suficiente para motivar a rejeição das contas do Executivo Municipal, sendo passíveis de ressalvas, recomendações e até, se necessário, advertências. Artigo 4º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Cravinhos, 17 de junho de 2019. Carlos Eduardo Espósito, irmão Carlos, presidente. Júlio César Neto Martins, relator. Ata da reunião da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Cravinhos, realizada no dia 17 de junho de 2019, na sede da Câmara Municipal de Cravinhos, com presença dos membros da Comissão Permanente, Carlos Eduardo Espósito, presidente, Júlio César Neto Martins, relator, e Cláudio Molesini Teles, membro, e do diretor-geral da Câmara, Marco Aurélio Damião. A pauta da reunião foi exclusivamente para tratar das contas do Executivo Municipal relativas ao exercício de 2016, na gestão do prefeito municipal José Carlos Carrascosa dos Santos. Iniciados os trabalhos, os presentes teceram considerações sobre a tramitação do processo administrativo no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, as consequências de suas decisões, bem como sobre a independência e soberania do Poder Legislativo Municipal, visto que a Constituição Federal concedeu competência privativa aos vereadores para julgar as contas do Executivo Municipal. Ato contínuo. Os vereadores, com assessoria do diretor-geral, passaram a análise do processo das contas anuais da Prefeitura de Cravinhos com as seguintes conclusões. Os vereadores Carlos Eduardo Espósito, irmão Carlos, e Júlio César Neto Martins consideraram que o prefeito municipal, no exercício de 2016, não cometeu qualquer ilegalidade ou irregularidade revestida de dolo, de má-fé ou de prejuízo ao erário público. Que os tópicos relativos ao uso dos recursos públicos para saúde, educação, Fundeb, recolhimento de encargos previdenciários, pagamento de agentes
políticos, repasse do duodécimo e pagamento de precatórios apresentam-se em ordem de forma regular, que as improbidades que embasaram o parecer contrário do Tribunal de Contas não têm fundamentação suficiente para tão drástica decisão, sendo passíveis de recomendação e advertências, mas não de rejeição das contas. Ainda que índices de efetividade da gestão municipal de Cravinhos, IE-GME, realizados pelo próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, demonstram a execução satisfatória das contas públicas. Por sua vez, o vereador Cláudio Molesini Telles manifestou sua contrariedade ao posicionamento dos dois vereadores, registrando sua posição de acompanhar a decisão técnica do Tribunal de Contas no sentido da rejeição das contas da Prefeitura de Cravinhos no ano de 2016, pois entendem que as irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas no déficit orçamentário na casa de 3,56%, no montante de R$ 5.327.335,57, ser desobediência do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, falta de 220 vagas na creche municipal, faltas na preparação da merenda escolar, ausência de vistoria do Corpo de Bombeiros e inadequação dos cargos comissionados são suficientes para embasar a reprovação das contas municipais de Cravinhos. Assim, pela maioria dos seus membros, vereadores Carlos Eduardo Espósito, irmão Carlos, e Júlio César Neto Martins, e o voto contrário do vereador Cláudio Molesini Telles, a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento decidiu pela aprovação das contas do Executivo Municipal de Cravinhos no ano de 2016, na gestão do prefeito José Carlos Carrascosa dos Santos, recomendando ao diretor-geral da Câmara Municipal, Dr. Marco Aurélio Damião, a elaboração do competente projeto de decreto legislativo no sentido da aprovação das contas municipais com a devida fundamentação sobre os motivos dessa discordância do parecer exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Sem mais, para constar, a reunião da Comissão de Finanças e Orçamento foi encerrada e a presente ata finalizada, lavrada e assinada por seus membros. Cravinhos, aos 17 dias do mês de junho de 2019, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, Carlos Eduardo Espósito, irmão Carlos, presidente, Júlio César Neto Martins, relator, Cláudio Molesini Telles, membro, Dr. Marco Aurélio Damião, diretor-geral da Câmara Municipal. Parecer da Diretoria-Geral da Câmara Municipal. Contas da Prefeitura Municipal de Cravinhos no exercício de 2016. Responsável, Prefeito Municipal, José Carlos Carrascosa dos Santos. Em análise ao processo administrativo do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sobre as contas da Prefeitura Municipal de Cravinhos, ano de 2016, e do projeto de decreto legislativo de autoria da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal, a Diretoria-Geral manifesta-se no seguinte sentido. O projeto de decreto legislativo que dispõe sobre a aprovação das contas do Executivo Municipal relativas ao exercício de 2016 foi elaborado com fundamento na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município e no Regimento Interno da Câmara Municipal. A Constituição Federal determina, em seu artigo 31º, parágrafo 1º, que a Câmara Municipal é responsável pela fiscalização do município, cujo controle externo será exercício com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. No caso em pauta, a maioria dos membros da Comissão de Finanças e Orçamento demonstrou satisfatoriamente os motivos da aprovação das contas em pauta e as razões de discordância em relação ao parecer do prévio Tribunal de Contas, no sentido de reprovação das contas. Sem adentrar no mérito da aprovação ou rejeição das contas, que é de alçada privativa de cada um dos nobres vereadores que compõem esta Casa de Leis, registro que a Comissão Permanente justificou a decisão favorável às contas do Prefeito Municipal no ano de 2016, ponderando que as irregularidades e improbidades registradas pela Corte de Contas não têm o quórum de reprovar contas da municipalidade. Diante ao exposto, a Diretoria-Geral manifesta-se pela legalidade do projeto do decreto legislativo que aprova as contas do Executivo Municipal no exercício de 2016, pois elaborado pela Comissão Permanente, com a técnica legislativa adequada, com os fundamentos da discordância e o parecer prévio do Tribunal de Contas,
principalmente pelo exercício das prerrogativas de independência e soberania do Poder Legislativo Municipal, alicerçado na outorga constitucional de competência privativa dos vereadores para julgar as contas do Poder Público Municipal. É este o parecer da Diretoria Geral. Cravinhos, 17 de junho de 2019, Dr. Marco Aurélio Damião, advogado, diretor-geral. Meus pareceres? Tá bom. Parecer das comissões Justiça e Redação, pela legalidade. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, pela aprovação. Parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas e Meio Ambiente, pela aprovação. Parecer da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, pela aprovação. Parecer da Comissão da Região Metropolitana de Ribeirão Preto, pela aprovação. Senhor presidente, pela ordem. Está pela aprovação, mas o meu parecer ainda não passaram para mim, eu não assinei. Eu não sou pela aprovação. Teve 15 dias para isso, presidente. Sim. Depois a gente divulga os pareceres. Outro projeto? Pode ler só os pareceres. Procura no final, a gente já divulga quem votou contra. Lê a capa para a gente, presidente, aqui. O voto contrário dele vai Projeto de Lei 2284/2019, cujo assunto é: autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.478.100, para cobrir despesas que especifica, altera e acrescenta nova redação aos anexos 2, 3 e 4 do PPA, Plano Plurianual, e nos anexos 5 e 6 da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e da nova redação à LOA, Lei Orçamentária Anual, referente ao custo financeiro para o exercício de 2019. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, pela legalidade. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, pela aprovação. Parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas e Meio Ambiente, pela aprovação. Parecer da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, pela aprovação. Parecer da Comissão da Região Metropolitana de Ribeirão Preto, pela aprovação. Manifestação da Diretoria Geral da Câmara Municipal. Em análise ao projeto de Lei 2284/2019, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a abertura de um crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.478.100, reforçando a dotação orçamentária das Secretarias Municipais da Administração, Saúde e Obras, mediante anulação parcial das mesmas pastas da Administração Municipal, também no valor de R$ 1.478.100. A abertura de um crédito adicional de natureza suplementar tem a finalidade de aumentar o valor das dotações originais, já previstas na Lei Orçamentária Anual, encontrando amparo na Lei Federal de número 43/20 de 1964, Lei de Responsabilidade Fiscal e Regramento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Com efeito, opinamos no sentido da legalidade da propositura e encomendo. Cravinhos, 24 de junho de 2019, Dr. Marco Aurélio Damião, advogado, diretor-geral. Projeto de Lei 2283/2019, de 4 de junho de 2019. Assunto: dispõe sobre a identidade e características mínimas de qualidade a que o produto cárneo, denominado carne moída, obedecerá quanto destinado à venda, manipulação e embalado no comércio varejista de carnes e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, pela legalidade. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, pela aprovação. Parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas e Meio Ambiente, pela aprovação. Parecer da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, pela aprovação.
Parecer da Comissão da Região Metropolitana de Ribeirão Preto, pela aprovação. Manifestação da Diretoria Geral. Em análise ao projeto de lei de número 2283/2019, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a identidade e características de qualidade do produto de origem animal, denominado carne moída, a Diretoria Geral manifesta-se no seguinte sentido: a presente propositura de iniciativa do Executivo Municipal tem a finalidade de disciplinar as situações e procedimentos de conservação e manipulação do produto carne, possibilitando que o consumidor escolha pela compra do produto carne moída, previamente moída, ou que o responsável do estabelecimento comercial prepare o produto na hora do pedido. Diversos municípios, inclusive a capital do estado e o Ribeirão Preto, já adotaram legislação própria, municipal, assegurando maior segurança e comodidade, tanto ao consumidor quanto ao comércio varejista. Ademais, o esclarecimento comercial deverá fixar em local visível o direito do consumidor escolher entre carne já moída ou carne a ser moída na sua presença. Ante ao exposto, objetivamente, opinamos no sentido da legalidade da propositura em comento, que atende aos regramentos e iniciativa legal e da competência do município para legislar sobre temas atinentes à vigilância sanitária. Cravinhos, 24 de junho de 2019. Dr. Marco Aurélio Damião, advogado, diretor-geral. A passar a palavra aos senhores vereadores na ordem do dia, aproveito para fazer um comentário sobre as contas do Executivo Municipal de 2016. As contas tiveram 16 itens pela regularidade e pela aprovação, e apenas 6 itens recomendando mudanças nos departamentos, no qual houve as rejeições. Um placar desse, 16 favoráveis e 6 desfavoráveis, eu digo que o meu voto favorável às contas municipal é bem coerente, pois os itens reprovados pelo Tribunal de Contas em nada afetou a municipalidade, em nada onerou o município de Cravinhos, não havendo dolo, não havendo desonestidade em nenhum dos itens. No final deste mandato, irá completar 20 anos que esta cidade paga os funcionários na última sexta-feira de cada mês. Ou seja, tem mês que cai até 7 dias antes do vencimento. Isso já vai para 20 anos no final desse mandato. Então, eu tenho orgulho em dizer que a nossa cidade é bem administrada, nossa cidade tem as transparências, problemas existem para ser solucionados. Eu deixo aqui o meu voto antecipadamente pela aprovação das contas e gostaria que todos os membros dessa Câmara que vão fazer seu voto analisem bem as condições em que as contas tiveram a sua rejeição. São itens até de um certo ponto curioso. A ausência de alvará de vistoria do Corpo de Bombeiros nas escolas. Podemos arrumar, se já não foi arrumado assim que o tribunal contestou. O déficit orçamentário, você paga o orçamento para um ano, no fim do ano cai a receita, não tem como não dar um déficit. São coisas toleráveis dentro de uma administração. Outro item que chama atenção aqui do Tribunal de Contas é a questão do descumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Não existe um parâmetro para você cumprir a lei de responsabilidade fiscal. As dificuldades que o município tem são dificuldades que passam pelo crivo da maior parte das leis impostas pelo Tribunal de Contas. Eu acho que o Tribunal, nós temos um planejamento C, nós temos um Conselho Fiscal B, meio ambiente C+, a cidade um C, tecnologia e informação C+, nós temos argumentos suficientes para confiar no trabalho do prefeito municipal em aprovar as suas contas, em saber que o prefeito está trabalhando no sentido de melhorar a situação, mas que eu creio que todas as prefeituras têm esses problemas. Passo a palavra aos senhores vereadores.
na ordem do dia. Vereador Milton Moraes. Outro item, desculpe antecipar, que me faltou fazer um comentário, é o item déficit de vaga nas creches municipais. Ora, nós temos 2 creches em construção que serão entregues à população muito em breve. Mas eu creio que o déficit de creches municipais seria muita responsabilidade do governo estadual e federal também. Não só o município tem que arcar com as suas creches, com o governo poderia nos ajudar também. É mais um item que eu acho curioso. O tribunal ter apontado a falha, sendo que nós estamos com 2 creches em andamento para ser entregue à população. Senhor presidente, Cabelinho, senhores secretários, nobres vereadores, munícipes presentes, funcionários desta casa, funcionários municipais, pessoal da TV, ouvintes da Cravinhos FM, representantes da imprensa escrita e falada, internautas e colaboradores desta casa. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Como sempre, senhor presidente, gostaria primeiramente de destacar sobre a importância da presença de cada uma das pessoas aqui presentes, visitando hoje, e também tantas outras pessoas que ultimamente têm nos visitado, reiterando que a participação e o acompanhamento da comunidade nos trabalhos desta casa, além de nos deixar ainda mais comprometidos e cientes das nossas obrigações de vereadores, nos faz também ser ainda mais responsáveis e coerentes com as nossas decisões, como é o caso de hoje com relação à aprovação ou à desaprovação das contas do prefeito, relativas ao exercício de 2016. Me desculpa, estou com o aparelho aqui que está incomodando um pouco. Eu até já comentei algumas vezes aqui nessa tribuna de que, apesar do fato dos vereadores seres invioláveis por suas opiniões, palavras e votos, isso não significa que nós, vereadores, possamos agir aleatoriamente, ao acaso, ou de maneira que nos convém, ou seja, sem a observação dos preceitos das leis. Podemos sim ser livres em nossas decisões, desde que façamos com base naquilo que for correto. E é por isso que, em uma situação tão complexa, como é a prestação das contas do prefeito, assim como é o orçamento no final do ano, as prestações de conta é atribuição, sim, dos vereadores aprovarem ou não aprovarem as contas do prefeito. Antes, porém, depois do parecer técnico e com base nas recomendações prévias e opinativas da auditoria do Tribunal de Contas. Sendo que, no caso referente ao exercício de 2016, a assessoria técnica do Tribunal de Contas e mais o Ministério Público de Contas emitiram o parecer pela rejeição das contas, ou seja, pela desaprovação das contas, devido a diversas irregularidades. Como, por exemplo, as irregularidades de afronta ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sobre a falta de liquidez para o compromisso a curto prazo. O caso é sério, parece que não, mas é. O déficit orçamentário de menos 3,53%, que corresponde a mais de 5 milhões de reais. Então também não é muito simples. Os cargos em comissão que não possuem as características de direção. A falta de acessibilidade aos portadores de deficiência, de necessidades especiais. A falta, os desacertos na preparação da merenda escolar
e o armazenamento de gêneros alimentícios de maneira incorreta. Isso também é grave. A ausência de vagas em creche. Isso é uma luta de muitos anos. Então, não é tão simples. Aquelas mães que precisam trabalhar, que fiquem em cima dos vereadores, tem mãe que chora. É lógico que tem aquelas que talvez não necessitem tanto da vaga, mas tem aquelas que precisam. Então, é sério. Exatamente. A falta de alvará do Corpo de Bombeiro. É sério, isso é questão de segurança. A gente tem acompanhado aí pelas notícias aí do noticiário da TV, quantas barbaridades têm acontecido. De repente, por falta de uma vistoria do Corpo de Bombeiro. Então, também é muito sério. Por isso, diante dessas e outras irregularidades, cuja manifestação dos órgãos técnicos e do douto promotor, douto Ministério Público de Contas, foi unânime pela emissão de parecer desfavoráveis das contas em questão. E é de se lamentar, portanto, que a Comissão de Finanças e Orçamento desta Câmara Municipal de Cravinhos, através do seu presidente e do seu relator, utilizando-se dos argumentos das suas independências, soberanias e competências para o julgamento das contas do Executivo, como de fato é verdade, assim apresenta o projeto de decreto legislativo número 83/2019, contrapondo, ou seja, contrariando, ao contrário do parecer do Tribunal de Contas, e afirmam que as ilegalidades e as irregularidades que o prefeito Boi cometeu no exercício de 2016 não têm fundamentos suficientes para motivar a desaprovação das contas da prefeitura. Segundo eles, o prefeito não cometeu qualquer ilegalidade ou irregularidade, sugestionando, inclusive, que a fiscalização técnica, o Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas estão errados. Eles não deviam ter falado, não deviam ter dito isso. Porque, conforme parecer, é entendimento deles, os membros da comissão, o prefeito pode sim afrontar a lei de responsabilidade fiscal, descumprir a lei orçamentária do município, determinar os cargos em comissão da maneira que lhe for conveniente, ignorar a questão da falta de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais, permitir que haja irregularidades na preparação da merenda escolar e no armazenamento dos gêneros alimentícios, deixar as crianças sem creche, negligenciar a segurança da comunidade escolar, inclusive não providenciando a vistoria do Corpo de Bombeiro nos prédios das escolas do município. Tudo isso é o que o Tribunal de Contas apontou, são as irregularidades. E assim, a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal desconsidera o parecer do Tribunal de Contas e simplesmente aprova as irregularidades tranquilamente. Está tudo certo. Sei. Sendo que cabe agora aos demais vereadores desta casa, nos quais eu me incluo, corrigir o engano, o equívoco da comissão orçamentária ao apresentar o decreto legislativo em questão, com a sugestão de que seja aprovado, que não tem nenhuma irregularidade. Lembrando que, salvo engano, esta é a 6ª vez que o Tribunal de Contas rejeita as contas do prefeito de Cravinhos, prefeito Boi. Fora as outras que foram aprovadas, porém com ressalvas, inclusive as duas últimas. E para concluir a minha fala, assim como eu fui contra a aprovação das contas relativa aos exercícios de 2014 e 2015, que tiveram ressalvas, o tribunal aprovou com ressalvas, eu acompanho novamente o tribunal e o Ministério Público de Contas. E desta vez também eu não aprovo as contas do prefeito, porque elas têm, não são 6, presidente, são 7 irregularidades. E eu peço mais uma vez aos nobres colegas que façam justiça, que vejam o que está errado.
Então, que votem da maneira da consciência de cada um de vocês. É o que eu tinha para dizer nesse expediente. Muito obrigado a todos. No meu ponto passei mesmo. Deficiência, acessibilidade. Ah, não está. Não está no meu parecer, no meu relatório. Obrigado, Milton. Excelentíssimo senhor presidente Cabelinho, vice-presidente Julião, segundo secretário Siqueira, colaboradores dessa casa, nobres edis, imprensa falada, espírita, TV Clube aqui presente, que faz a cobertura desta sessão extraordinária, todos os munícipes presentes, internautas, todo o povo santo de Deus a quem servimos. Muito boa noite a todos. O que me traz a essa tribuna é um assunto de extrema responsabilidade que cabe a coerência a todos nós parlamentares. Primeiramente, quero deixar claro e reiterar que acolho todas as palavras do Tribunal de Contas, sem alterar uma vírgula sequer. Um parecer expedido referente às contas de 2016, para que hoje, 2019, possamos julgar as contas em face dos parâmetros que temos em mãos. Acolho todos os apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas. Não os nego. E agradeço pelos apontamentos que foram feitos. Em 2016, foi citado como déficit orçamentário no valor de 3,53%. Não posso julgar hoje, em 2019, o que ocorreu em 2016 com o olhar de 2016. Nós tivemos três anos de análise para contextualizar a situação e ver efetivamente o que a administração pública municipal fez a respeito, para então termos instrumentos capazes de estabelecermos hoje a nossa responsabilidade de voto. O cenário econômico do país em 2016, passávamos por um caos econômico em todo o país. Queda na arrecadação, déficit orçamentário, queda na arrecadação, diminuição de recolhimento de valores de IPTU, diminuição de valores de ISS, de tributações do Estado, de ICMS, diminuiu a arrecadação do município. Como vamos hoje responsabilizar a administração municipal por um erro que não é do administrador, mas de todo o sistema econômico que o país viveu, que fez cair a arrecadação, porque previsão orçamentária é uma estimativa. Nós estamos votando a LDO, perspectivas, projeções do ano e orçamento anual. Temos que avaliar o nosso voto com a devida responsabilidade que nos cabe. Houve um déficit orçamentário na queda da arrecadação. Consequentemente, o descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade. Isso quer dizer o quê? Compromissos financeiros que ficaram na conclusão daquele ano, devido ao déficit orçamentário, só foram conclusos no início do ano seguinte, tanto que a prestação de contas de 2017 já está para ser votada de forma aprovada pelo próprio Tribunal de Contas. Observam que houve sim uma queda na arrecadação, ninguém está se furtando dessa verdade, mas ela foi suprida com competência e administração pública. Déficit nas vagas das creches municipais, apontadas 220 faltas de vagas na creche. Sim, eu diria que não são 220, são mais que isso. E a administração municipal, com muita competência, fez a parte dela. Será inaugurada em breve uma das creches que imediatamente já disponibilizará 200 vagas. E só não foi inaugurada porque está aguardando justamente chegarem os móveis, o mobiliário interno, que é de recurso federal no programa Brasil Carinhoso. Não é de dependência do município. Não é o prefeito que está trazendo a obra. A parte dele está conclusa, 100%. Aguardando vir o mobiliário para a creche ser então inaugurada e já suprir 200 vagas.
E a segunda creche, que é aquela creche lá do Jardim Santa Cruz, ela está com 95% de sua obra conclusa. Porém, ela está aguardando o trâmite legal, porque a empresa construtora que venceu a licitação para a conclusão daquela obra quebrou, não concluiu a obra. E tem todo um prazo legal para que possa ser chamado o segundo colocado, o terceiro colocado e o quarto colocado, que não quiseram fazer a conclusão, porque faltam muito pouco. Mediante a isso, o Executivo Municipal já solicitou autorização estadual para, com recurso próprio, concluir a obra e entregar à população mais todas as vagas que serão disponibilizadas naquela creche. Portanto, o apontamento de déficit de 220 vagas nas creches, aos meus olhos, já foram supridos e superado em muito. Porque o objetivo da administração é trazer o bem-estar e o desenvolvimento da população. O bem-estar para todos os munícipes. É para isso que aqui trabalhamos. É para isso que tantas vezes nós, parlamentares, vamos a São Paulo e a Brasília buscar recursos para trazer melhorias. E juntos ao Executivo Municipal fazermos melhorar a nossa cidade. Porque amamos Cravinhos. E é movido pelo trabalho, pela dedicação e competência de cada um de nós, que estamos aqui para somar esforços, para superar as dificuldades, para que nosso Cravinhos possa crescer, se desenvolver a cada instante. Esse apontamento que fala sobre a falha na preparação das merendas escolares, em 2016, no relatório que tive cuidado de pegar detalhadamente para ver, o apontamento se deu porque não estava sendo feito a coleta de amostragem na confecção das merendas. Foi feito esse levantamento e imediatamente o prefeito municipal agiu com competência e gestão e superou muito mais do que havia sido pedido. Nós temos hoje um trabalho maravilhoso que é desenvolto pela Lilian Cavalcante, nas escolas e nas creches do município, onde nós temos o atendimento de aproximadamente 10 mil refeições dia. Refeição referencial. Todos os presentes aqui que tem algum familiar, alguma criança, ou sabe de alguém que tem a criança, sabe a qualidade da refeição, dos alimentos e dos nutrientes que são colocados na nossa escola. Então nós temos que ter um olhar responsável e um julgamento correto diante dos fatos. Se em 2016 apontou algo que estava irregular, hoje já foi superado, corrigido e melhorado em muito. E nós temos que ter hoje o nosso voto mediante a verdade que temos em mãos. Não podemos agir de forma tendenciosa, mas em face da verdade, aqui estamos. Este é o nosso momento. É o nosso momento de sermos responsáveis para com a verdade, para com a população e o desenvolvimento do município. E um detalhe que me chama muita atenção é o posicionamento do prefeito municipal, quando foi questionado pelo próprio secretário de Estado na época, estava falando, mas existem os alunos que são do Estado, os alunos que são do município. O prefeito Boi pediu a palavra e falou, em nosso município, nós só temos alunos do município. Seja em escola estadual ou municipal, é nossa responsabilidade. São nossos filhos, são os nossos cravinhenses a que tanto amamos e nos dedicaremos com todo o empenho para com todos, sem nenhum tipo de distinção. Então a merenda escolar hoje é uma das melhores que há na região e no estado. Temos que ter a devida responsabilidade e verdade para com o que nós temos em nossa cidade. Cravinhos é uma das melhores cidades da nossa região, uma das melhores do estado. Temos muito a melhorar, mas Cravinhos é uma das melhores cidades, e é a cidade que amo, e realmente farei tudo para que ela possa crescer e se desenvolver. A questão dos alvarás, hoje nós temos em todos os postos de saúde, nós temos os laudos adequados, as creches que já estão saindo com toda a documentação da forma correta. Todo o empenho está sendo feito para suprir em todas as escolas, os postos, as creches, todos os órgãos e departamentos. Esse é o empenho coletivo para que muitas coisas sejam feitas e adaptadas, e isso está sendo feito. No que tange a acessibilidade, diversos trabalhos, eu, desde o meu primeiro dia, nos trabalhos parlamentares, me empenho por essa causa. É uma causa de vida. A acessibilidade, tantas vezes nessa tribuna eu já vim aqui para falar a respeito e defender esta causa. Porque a acessibilidade, os direitos da pessoa com deficiência e necessidades especiais, antes de ser um direito deles, é um dever nosso, porque é uma condição moral de uma sociedade.
E muitos trabalhos temos conversado com o prefeito municipal para que possam ser sanados, e esses esforços estão sendo feitos e serão a cada dia. Estamos para receber diversas emendas parlamentares que serão direcionadas para esse fim. E isso é uma sucessão de fatos, de trabalhos, que somando somos mais, porque unidos somos um, e na nossa unidade está a nossa força. É este o nosso olhar. Nesse sentido, mediante a todo o trabalho que vem sendo feito, a toda a superação, as providências tomadas, as superações em muito do que foi apontado em 2016, acolho totalmente o posicionamento do Tribunal de Contas e digo que com muita tranquilidade, coerência e paz ao coração, eu voto pela aprovação das contas do prefeito municipal e peço a todos os nobres pares que reflitam a respeito e possam acompanhar-me nesta votação, aprovando as contas do prefeito municipal, acompanhando esse projeto do decreto legislativo, para que se estabeleça a verdade, se faça a justiça e Cravinhos que se desenvolva e cresça em todos os momentos para gerações futuras. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Carlos. Vamos dar sequência. A palavra está aberta aos senhores vereadores. Vereador Siqueira. Senhor presidente, senhor presidente, senhor presidente, senhores secretários, nobres edis, funcionários da casa, ouvintes da Cravinhos FM, internautas da Rede Mundial de Computadores, imprensa escrita, imprensa falada, e a todos vocês que estão abrilhantando os trabalhos dessa noite, muito boa noite. O irmão Carlos, com maestria, esclareceu a nós o que está acontecendo na Prefeitura de Cravinhos e o que o prefeito tem feito para que a cidade continue nos trilhos. Então não vou ser redundante, não vou fazer chover no molhado, só vim aqui declarar o meu voto pela aprovação das contas. Sei o que o prefeito tem feito, sei o que tem acontecido com a cidade de Cravinhos desde 2000. E todos que estão aqui sabem. Agora, problemas nós vamos encontrar em todos os lugares. Não é fácil administrar uma cidade com 40 mil habitantes. Uma cidade que não tinha indústria, uma cidade que não tinha empresa. Uma cidade dormitório. Ou você trabalhava na lavoura, ou você trabalhava na construção civil, ou você teria que ir para Ribeirão ganhar o pão da sua família. Mas o boi, com muito empenho, com muito trabalho, fez Cravinhos desenvolver de uma forma grande. O interessante é que o Tribunal de Contas apontou 16 coisas favoráveis na administração. E apenas 6 ou 7, como disse o Milton, contrário. Ora, ele apontou 6 fatos graves, então eu vou ter que reprovar. E os 16 ou 15 que foram aprovados? Eu vou ficar com os 16 ou os 15 apontamentos que foram aprovados pelo Tribunal de Contas, porque eu conheço e confio na administração do prefeito Boi. Meu voto, então, é favorável à aprovação das contas do prefeito. Muito obrigado, muito boa noite. Obrigado, senhor. Vereador Rio Pires.
senhor presidente, senhores secretários, funcionários, vereadores, munícipes presentes, imprensa falada, escrita, pessoal da rede social, senhor Câmara da TV Clube, senhor repórter da TV Clube. É verdade, Siqueira, Carlos falou, você falou, mas é necessário também, senhor Câmara, senhor repórter, que saiba o que realmente acontece. Vamos citar a saúde, né, Solange? Né, Lília? Vamos citar a saúde, por exemplo. Precisa publicar também que vem gente de Belo Horizonte, vai citando as cidades para mim, para ser atendido aqui. De São Carlos, de Descalvado. Isso o Tribunal de Contas não aponta. O Tribunal de Contas não aponta, Calixto. Se eu tivesse um Tribunal de Contas, que eu sou um gestor de uma fazenda, de 16 para cá, que o meu Tribunal de Contas é o proprietário e eu sou o gestor. E o açúcar no mercado internacional caiu. Faz 4 anos, Toninho Galati, que nós trocamos uma máquina. Pode fazer propaganda da AgriShow, pode falar que aumentou, nada. Nós queremos informatizar a nossa frota de maquinário agrícola. Ô, Fran, a gente não consegue. Não sobra. Lá na roça, Matheus Mota, eu costumo falar que nós estamos com a língua preta no ramo de agronegócio, no setor sucro-alcooleiro. Então, eu vou fazer uma analogia, então. Imagina uma empresa municipal que tem sim as responsabilidades fiscais, um tribunal, e graças a Deus que tem um Tribunal de Contas para fiscalizar, porque tem muito pilantra assim, não é só na política não, é no dia a dia, tá? Então tem um tribunal que aponta, como eu, tem um tribunal que aponta lá na fazenda, e eu tenho que dar resultado. Mas ninguém fala o quanto que se investe na educação. Ninguém fala, Lília. Ninguém fala dos autistas. Não adianta juiz determinar, não tem vaga nem na AME em Ribeirão Preto. Nós temos que se unir, senhores vereadores. Nós temos que olhar para frente. Como que eu não vou aprovar uma conta de um grupo de pessoas, porque eu estive sempre do lado do meu irmão Fran e falo, mas eu não fui contra lealdade, eu não fui contra Zé Carlos, eu não fui contra Cabelinho. E se eu falar de novo, você foi o melhor prefeito na área social, está aí a minha esposa. É a questão de lealdade. Olhar no olho como nós dois estamos olhando, uma vida junto. Eu não tenho lado. Um grupo político aqui, outro grupo político aqui. Eu prezo pela verdade. Não é, Silvia Duarte? Nós não temos uma vida junto? Que nós não passamos às nossas famílias? Lealdade, tão somente isso. Agora, é fácil editar uma matéria e depois passar nossos rostinhos lá. É deprimente, né, Fran? O cara que votou contra o requerimento
é o autor do requerimento. É deprimente. Saiu. Mas aí, e por favor, a Lília fala, mas você vai responder para cada um? Vou sim. Vou sim. Eu estou há 2 anos e meio como vereador. Eu estou. Eu não vivo disso. Mas lá na roça, senhor Câmara, nós fala também, joelhou tem que rezar. E eu não vou voltar para trás não. Ou nós mudamos o jeito de viver da política, porque nós, e para mim, eu sempre pensei, vivi e senti, eu sou a ponte para novas gerações, igual você na capoeira, Diego, nós conversamos direto, você é a ponte para aqueles meninos. Então, aqui eu não estou fazendo moral não, meu voto muito consciente, com a razão e a emoção, dando equilíbrio às duas partes. Meu voto é pela aprovação do Executivo, tranquilamente. Obrigado. Vereador Angola. Excelentíssimo senhor presidente José Matácio Ferdinando, ilustríssimos senhores secretários, irmão Carlos e Luiz Siqueira, colaboradores desta casa, Rádio FM de Cravinhos, internautas que nos acompanham, nobres edis, munícipes que nos honram com suas presenças, e TV a Tati, né? Clube, TV Clube presente, muito obrigado por prestigiar os nossos serviços. O motivo que me traz aqui é muito simples, é lógico e evidente que o que tinha que falar já falaram aqui, tanto o Bis, como o irmão Carlos, como o colega Milton. Eu gostaria de dizer que irei aprovar todos os projetos que o Executivo mandou a esta casa, projetos suplementares de verbas, uma vez que eu digo sempre nesta tribuna, que é trocar 6 por meia dúzia. Então não tem problema nenhum, eu vou aprovar todos. Quanto o projeto de aprovação do nosso prefeito do ano 2016, confesso a todos os presentes, ao nobres edis, que sou favorável à aprovação do mesmo. Por quê? Porque eu conheço o trabalho que é feito na prefeitura. Eu conheço Cravinhos há muitos anos como era, e como Cravinhos é hoje. Então, não tem necessidade, porque o irmão Carlos já descreveu tudo aqui, a parte da Comissão de Finanças, bem como o parecer também do nosso jurídico desta Casa de Leis. Portanto, eu vou votar conscientemente na aprovação das contas do nosso prefeito, porque realmente é uma pessoa que trabalha. Porém, respeito também a opinião dos contrários, porque cada um vota onde quiser. E como sempre digo nesta Câmara, gosto que todo mundo, eu adoro a democracia, é um direito que todo mundo tem de ir e vir e de livre escolha. Portanto, o meu voto é a favor da aprovação do projeto das contas do prefeito, e peço a todos os meus colegas
que me acompanhem nessa caminhada. Muito obrigado. Mais algum vereador fará uso da palavra? Vereador Francisco Vesce. Senhor presidente, secretário, colaboradores da casa, nobres pares, munícipes que nos honram com a visita, e mais do que isso, a participação, que já não é a primeira vez, a gente fica muito gratificado de ver o acompanhamento e o interesse de todos vocês. Imprensa aqui presente, internautas, ouvintes da Cravinhos FM. O que me traz, como meus antecessores já disseram, com relação às contas, e o nosso presidente coloca dos 20 anos da administração, me sinto na obrigação de dizer aos senhores que da forma como eu passei quando estive frente ao Executivo, sobre contas municipais, o orçamento municipal, ele é deveras complicado. O orçamento que a gente tem, ele precisa ser equilibrado. As dívidas públicas, elas devem ser reduzidas, mas não tem como a gente reduzir tudo se não gastar. A gente tem que gastar. Ou a gente equilibra o orçamento e reduz as dívidas, e a gente volta a trabalhar. Então, quando estive na prefeitura, as minhas contas de 99 foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas, porque naquela época eu tinha a prerrogativa, como tem hoje, de aplicação de 25% na educação. Nós aplicamos 27%. O tribunal exigia a municipalização da educação e nós não queríamos a municipalização naquele momento. E ele glosou as despesas com merenda escolar, com merendeiras, com motoristas que buscavam as crianças nas fazendas, e com isso nós não conseguimos cumprir os 25% devido à glosa feita pelo tribunal. Tive as contas rejeitadas, recorri e elas foram aprovadas. Ex officio, a Câmara teve que recorrer para São Paulo, perdi, recorri novamente e fiquei 10 anos, ou seja, quase 15 anos, para que elas fossem aprovadas nesta casa, senhor presidente. E elas voltaram aqui para ser aprovadas. E eu pergunto aos senhores, nesses 15 anos a cidade parou? Houve dolo quando glosaram as minhas contas? Com todo devido respeito ao Tribunal de Contas, que vem aqui fazer os apontamentos, mas também não sabem a rotina diária da nossa cidade. Concordo com o meu colega de bancada, o Gil. Digo colega de bancada para que vocês saibam como é, mas a amizade que nós temos, o laço que nos une, não é político. Não é somente isso. Então eu concordo quando diz na questão da gestão. É muito importante isso. O prefeito municipal tem os seus problemas? Tem. Então eu digo aos senhores, quando o senhor cita, presidente, que nesses 20 anos o senhor teve orgulho de participar desse grupo, eu digo ao senhor, eu também tenho orgulho de ter plantado a semente para Cravinhos estar onde está hoje. Porque quando funcionários batiam panela nas portas sem salário, eu assumi a responsabilidade. E muitos diziam que eu não daria conta. Assumi a responsabilidade, cumpri a minha obrigação, deixei os salários em dia. Entreguei a prefeitura com caixa de R$327 mil em 31/12, com a posse do prefeito,
em 1º de janeiro de 2000. Fico muito orgulhoso por isso. Tive considerações? Sim. Tive desconsiderações? Também. As contas municipais, outrora, já tiveram problemas maiores e foram aprovadas por esta casa. Não estive aqui naquele momento. E digo aos senhores, nós tivemos uma conta aqui, com uma glosa do Tribunal de Contas de R$893 mil, que o tribunal não aceitou o gasto do município na construção, onde hoje é o centro da terceira idade, o centro de referência do idoso. Está lá o centro de referência do idoso. O dinheiro não foi gasto lá? Está lá. Digo aos senhores, a cidade parou? Não. A cidade vem se desenvolvendo. A cidade vem crescendo. Portanto, eu digo aos senhores, um déficit orçamentário, lembrem bem, déficit orçamentário de 3,53, num país instável, no ano de 2016, que nós vínhamos de mandatos com projeções de cassações de presidente, com situações desagradáveis para a nação. Déficit orçamentário é crime? O próprio tribunal, no parecer, diz o seguinte: um déficit orçamentário de 3,53, de aproximadamente 5 milhões, assusta, claro, porém, podendo ser coberto com superávit do ano anterior. Só que o tribunal não aceita o que ficou do ano anterior para você pagar no ano posterior. Então, o superávit do ano de 2015, a administração tentou considerar, o tribunal não aceitou. Como disse o Carlos, as contas de 2017 já tem parecer prévio pela aprovação. Se ela já tem parecer prévio pela aprovação, e o tribunal diz que aponta esse déficit orçamentário desde 2014, provavelmente o déficit deve ter sido corrigido. Senão não teria sido aprovado. Então, se ela já possui esse parecer prévio pela aprovação, nada mais justo do que nós analisarmos realmente aquilo que nós temos de bom. Com o devido respeito ao meu colega Milton Moraes, que também teve apontamentos nas outras contas e se justificou, eu digo aos senhores, como disse o Gil, nós vamos deixar a parte boa e só olhar a parte ruim? Nós vamos nivelar nossa cidade por baixo? A Constituição prevê aplicação no ensino em 25%. Nós tivemos uma aplicação no ensino regular de 26%. Ela prevê 15% na saúde. Nós tivemos 25,28%. Aí, quando nós ouvimos que vem pessoas de outros lugares, de outras cidades da região, buscar recurso, buscar tratamento aqui em Cravinhos, espanta. Espanta. Quem vai perder? Somos nós. Porque de repente vamos precisar e esse recurso foi usado por uma pessoa de fora. Agora, se está ruim aqui, imagina lá, que eles vêm buscar aqui. Nós temos hoje uma despesa com pessoal regular. A lei de responsabilidade fiscal ela é de maio de 2000. Justamente num período em que eu estive na administração municipal. Era meu livro de cabeceira. As minhas contas de 2000 foram aprovadas pelo tribunal, com todas as dificuldades que nós passamos no período de 99 e 2000. Por isso eu digo, presidente, o meu orgulho de ter deixado a semente plantada com as contas aprovadas em 2000. E hoje, não dá para a gente rejeitar uma conta simplesmente porque tem ausência do AVCB, do laudo do Corpo de Bombeiros. Desde quando existe Corpo de Bombeiros? Agora foram ver que não tem laudo? Digo ao senhor, eu fui autor de um requerimento solicitando
o laudo do Corpo de Bombeiro para a administração municipal. E fui cobrar. Contrataram-se uma empresa para fazer as avaliações para que o laudo possa ser emitido. Veio o apontamento do tribunal. Não dá para a gente rejeitar as contas de uma administração simplesmente por uma ausência burocrática. O mais grave, no meu modo de entender, seria o déficit orçamentário realmente. Agora digo a vocês, é um déficit orçamentário e não um déficit fiscal. Um déficit fiscal, diria aos senhores, não dá para a gente engolir um déficit fiscal na administração. Não. Déficit fiscal é contradição. É contraditório à lei. Aquela mesma lei que nós juramos cumprir quando tomamos posse nesta casa. Déficit orçamentário, num país instável, que o dólar cai e sobe, que a bolsa cai e sobe. Num país onde nós temos uma reforma da Previdência prestes a ser aprovada e o presidente está preocupado com tomada de 3 pinos, onde nós vamos parar? Vamos rejeitar uma conta? Cravinhos não parou. Cravinhos segue e vai continuar seguindo. Com esse ou com a próxima administração. É isso que nós temos que fazer. Vamos nivelar nossa cidade por cima. É assim que eu entendo que deve ser feito. Sou favorável às contas, presidente. Uma boa noite a todos. Mais alguém? Não havendo, passaremos à votação das matérias. Primeiro eu vou colocar em discussão e votação o projeto de lei que autoriza o Executivo Municipal a abrir um crédito adicional de R$ 1.478.100. Em discussão. Em votação, vereador favorável permaneça sentado, vereador contrário fique de pé. Aprovado por todos os vereadores. Tá. Em discussão e votação, o projeto de lei número 2283/2019, que dispõe sobre a identidade e as características mínimas de qualidade para o produto cárneo. Está em discussão. Em votação, vereador favorável permaneça sentado, vereador contrário fique de pé. Aprovado o projeto de lei por todos os vereadores. Passaremos à votação do projeto de lei que dispõe sobre a aprovação das contas do Executivo Municipal de Cravinhos relativas ao exercício 2016. Gestão do Prefeito Municipal José Carlos Carrascosa dos Santos e da outras providências. Então, dá uma mão para rodar. Dá uma mão lá, bem. Eu liguei. Não tem problema. Boa, velho. Votar mais, já votou todo mundo aí. É? Eita, mas já votaram todo mundo, não está nem votando. Quanto está tendo? Não está nem votando, votou tudo. Tem que aprovar o decreto para depois aprovar. Ai, cabelinho, vamos, cabelinho. Aprova o decreto. Né? Aprova o decreto. O decreto, né? Decreto? Em votação, o projeto de decreto legislativo. Vereador favorável a favor do projeto, vereador contrário contra o projeto de decreto. O decreto é favorável à aprovação das contas.
indo a favor do decreto, automaticamente está indo a favor da aprovação. Sim. Luiz Siqueira. Aprova o decreto. Nilo Sérgio Rossi. Aprova o decreto. Gil Bis. Aprova o decreto. Julião do Arco Puro. Aprova o decreto. Curumim. Eu sou contra o decreto. Por favor, eu peço respeito ao voto dos vereadores, por favor. Eu sou contra o decreto e acompanho o Tribunal de Contas. Francisco Vesse. A favor do decreto. Milton Moraes. Sou contra o decreto e o projeto. Sou a favor do Tribunal de Contas. Irmão Carlos. Aprovo o projeto e as contas do prefeito. Professor Adalberto. Senhor presidente, acompanhando a Comissão de Finanças, os itens encontrados, os 16 itens que favorecem, o parecer jurídico da Câmara, eu sou a favor ao decreto. Presidente Cabelinho. Aprovo o decreto, consequentemente as contas. Vereador Angola. A favor do decreto do prefeito José Carlos Carrascosa dos Santos, pela aprovação. Cláudio Teles. Contra o decreto, acompanho a recomendação do Tribunal de Contas. Evandro. Aprovo o decreto e as contas do prefeito. As contas do prefeito municipal José Carlos, referente ao ano de 2016, foram aprovadas por 10 votos favoráveis e 3 votos contrários. Agradecendo a presença de todos, sem mais nada para o momento, em nome de Deus, encerro a sessão.